Bom, agora na segunda aula de termoquímica, nós vamos falar sobre os fatores que influenciam o ΔH de certas transformações químicas. Bom, o primeiro fator que influencia o ΔH é o estado físico. Aqui eu coloquei os estados físicos naturais da matéria e vamos entender como que essas transformações influenciam no ΔH. Bom, a gente sabe que do estado sólido para o estado líquido, a gente ocorre a transformação que a gente é conhecida como fusão, certo? Fusão. Para que uma substância passe do estado sólido para o estado líquido, é necessário o quê? É necessário que essa substância absorva calor, certo? A gente pode fazer até um paralelo com a água. A água ela tem seu estado sólido, ponto de fusão é 0 graus Celsius, certo? Ou seja, é necessário, abaixo dessa temperatura, ela possui menos calor do que quando ela está acima de 0 graus Celsius. Então, para que a gente consiga passar a água do estado sólido para o estado líquido, é necessário fornecer calor para que ela consiga fazer essa transformação. A mesma coisa acontece se a gente quiser passar uma substância do líquido para o gasoso, cuja transformação química é conhecida como vaporização, tá certo? Que nesse caso, também para a gente poder passar do estado líquido para o estado gasoso, é necessário que a gente absorva calor essa tal substância. A gente precisa fornecer calor para que a substância consiga passar de estado físico. Bom, então, se nesse processo a gente está absorvendo calor, o que a gente está tendo? A gente pode observar que daqui da esquerda para a direita, nós temos qual é o processo que a gente chama de que absorve calor? Esse processo é conhecido como processo endotérmico, certo? Cujo ΔH é positivo, tá certo? Bom, se nesse processo direto do sólido, líquido e gasoso a gente tem uma absorção de calor, no processo inverso vai ser o contrário. Ou seja, quando a gente passa do gasoso para o líquido, que a gente pode chamar de dois nomes, a gente pode chamar de condensação ou liquefação. Para a gente poder fazer esse processo, a gente tem que um processo que libera calor ao ambiente, tá certo? Ou seja, a substância, a água, por exemplo, ela precisa perder calor para poder retornar do estado gasoso para o estado líquido. A mesma coisa vai acontecer se for passar do estado líquido para o estado sólido, onde a gente vai ter a solidificação, tá certo? Bom, a solidificação também vai ser um processo que vai liberar calor ao ambiente. Além dessas transformações, também tem, claro, as passagens do estado sólido diretamente para o estado gasoso, que a gente vai chamar de sublimação, e do estado gasoso diretamente para o estado sólido, que a gente vai chamar de ressublimação. Mas qual é a conclusão, afinal, que a gente tem dessas transformações químicas? Bom, a gente pode fazer uma conclusão quanto ao calor e a entalpia, ou seja, o conteúdo energético das substâncias em cada um desses estados físicos, tá certo? Ou seja, a gente pode concluir o quê? O estado sólido, ele vai ser o que vai possuir menor quantidade de energia em questão de calor, tá certo? E assim por diante. E, consequentemente, quem vai ter maior calor absorvido será o estado gasoso. Então, como que é essa influência, então? Qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega que a entalpia no estado sólido é menor que a entalpia do estado líquido, que vai ser menor que a entalpia do estado gasoso, tá certo? A gente pode concluir isso porque o sólido, ele vai ter menor calor em relação ao líquido, porque ele precisa absorver calor para chegar no estado líquido. E da mesma forma, o líquido ele precisa absorver mais calor ainda para poder chegar ao estado gasoso. Então, essa é a conclusão que é mais importante que a gente chega quanto ao estado físico,
que vai influenciar o ΔH. Ou seja, uma substância em estado sólido vai ter uma ΔH menor do que a entalpia de um estado líquido e vai ter menor que a entalpia da mesma substância no estado gasoso. Essa é a relação que a gente conclui. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Dadas as transformações físicas a seguir, ordene-as em ordem crescente de ΔH. Bom, aqui a gente tem a combustão do gás hidrogênio, né? Todas, se você reparar, são praticamente a mesma equação, ambas pronunciadas da mesma forma, hidrogênio mais meio O2, gerando água. Só que se você reparar, a água nesses produtos das reações estão em diferentes estados físicos. Na primeira está em estado gasoso, na segunda está em estado sólido e na terceira está em estado líquido. E ele quer que a gente ordene esses processos em ordem crescente de ΔH. O que significa ordem crescente? Ou seja, do menor para o maior. Então, como a gente viu pela conclusão, o que vai ter menor quantidade de energia vai ser justamente a água sólida, no estado sólido. Então, a ordem que a gente vai adotar aqui vai ser o quê? O ΔH do 2 vai ser menor que o ΔH do estado líquido, que nesse caso aqui está sendo formado no processo 3, que vai ser menor que o ΔH do estado gasoso, que nesse caso aqui é o processo 1. Então, essa aqui é a relação em ordem crescente de ΔH, tá certo? Por conta dos estados físicos e a sua quantidade de calor que vai ter cada um deles. Mais um exemplo com relação a isso. Supondo que em cenários diferentes de temperatura e pressão, o etanol sofreu combustão completa, ocorrendo as situações abaixo. Determine em qual delas a variação de entalpia foi maior. Então, em qual delas a variação de entalpia foi maior? Bom, vamos lá. Eu não representei aqui, mas eu estou considerando aqui como se o etanol fosse um gás, tá certo? No caso, como a gente está tratando de combustão, a gente está falando de um combustível que é gasoso. Se a gente reparar bem, um gás inicialmente possui uma alta quantidade de calor. E no primeiro processo, se a gente observar, está liberando ao final do processo, além de CO2, está liberando água gasosa, que é o mesmo estado físico do etanol. Então, não vai ter uma variação tão considerável assim, pois por ambos estarem nos estados gasosos, ambos vão ter uma alta quantidade de calor. Então, o ΔH não vai ser assim tão considerável como no segundo processo. Porque, se a gente se reparar, aqui eles têm no estado gasoso e está liberando água líquida. Ou seja, a água no estado líquido vai ter uma quantidade de calor bem menor do que a água no estado gasoso. Então, se a gente questão de ΔH, o que vai ter maior variação de entalpia, ou seja, lembra que variação de entalpia é o que? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, a entalpia do estado aqui, ambos estão em estados gasosos. Então, essa diferença não vai ter uma diferença tão considerável nesse ΔH, pois ambos vão ter altos valores aqui, consequentemente não vai dar um valor tão alto de energia liberada ou absorvida, nesse caso liberada por ser uma combustão. Agora, esse item 2, observa que está tendo mudança do estado físico, a quantidade de calores são diferentes. Então, nesse caso, a que vai ter maior variação de entalpia vai ser o item 2, justamente pela mudança do estado físico, ou seja, no estado físico 1, vai de gasoso, a água continua gasosa. Agora, no estado 2, o etanol está gasoso, mas a água está sendo liberada em estado líquido, que possui um ΔH menor do que em comparação com o estado gasoso. Então, por isso, o que vai ter maior variação de entalpia vai ser o item 2. Se ficou alguma dúvida, depois pode mandar mensagem tirando sua dúvida. Agora, o segundo fator mais importante que altera o estado físico, que é mais tranquilo de se entender, é o estado alotrópico. Ou seja, a alotropia está relacionada a uma substância simples ter várias, conseguir formar o mesmo elemento químico, conseguir formar diferentes substâncias simples. E o que a gente vai analisar aqui, com relação a diferentes substâncias, como citei aqui, quais que vão ser as substâncias mais simples e quais que não vão ser as mais simples e, consequentemente, vão ter uma quantidade de energia diferente de zero. Ou seja,
Qual é a relação que a gente tem? As substâncias na sua forma mais simples e mais encontradas no cotidiano possuirão ΔH igual a zero, por serem mais fáceis de ser encontradas. Então, por exemplo, se a gente pega aqui, por exemplo, o carbono, a gente pode ter o carbono grafite e pode ter o carbono diamante. E dentre eles, o que a gente mais se encontra é o carbono grafite. Então, o carbono grafite vai ter um ΔH igual a zero e o carbono diamante vai ter um ΔH diferente de zero, ou seja, vai ter uma energia associada a ele, um conteúdo energético. Quanto ao oxigênio, a gente tem duas espécies mais conhecidas. A gente tem o gás oxigênio, que nós respiramos, e tem o ozônio. Só que, qual delas é mais encontrada? O gás oxigênio. Então, o gás oxigênio vai ter um ΔH padrão zero, enquanto o ozônio, O3, vai ter um ΔH diferente de zero. Já quanto ao fósforo, a gente tem, por exemplo, a gente pode ter o fósforo vermelho e pode ter o fósforo branco. Dentre eles, a forma mais encontrada é justamente o fósforo vermelho. Tem fórmula P4N, ou seja, eu vou até colocar aqui, fósforo vermelho. Enquanto o simplesmente P4, que é o fósforo branco, ele é o menos encontrado. Então, ele vai ter uma quantidade de energia associada a ele, tá certo? Mesma coisa o enxofre. A gente pode ter um enxofre rômbico e um enxofre monoclínico. Ambos possuem fórmula S8. Porém, o mais encontrado é justamente o enxofre que a gente usa mais no laboratório, o enxofre rômbico. E o menos encontrado é o enxofre monoclínico. Tá certo? Então, essa é a propriedade que a gente tem quanto ao ΔH, ou seja, substâncias mais simples e mais encontradas vão ter um ΔH igual a zero, e substâncias que têm um ΔH diferente de zero, que são as menos encontradas, são substâncias ditas assim mais complexas, que vão possuir uma certa energia associada, tá certo? Outros fatores que o professor não se relacionou muito bem quanto à influência desses fatores são a temperatura e a dissolução. Ele não citou como que essas temperaturas de dissolução interferem nas reações, mas é importante você saber que esses dois fatores vão influenciar também nas reações. Diante disso, nós finalizamos essa parte. Na próxima aula, nós vamos continuar nosso assunto falando sobre calor e reação. Então, até a próxima.